Vamos sentarmos-nos à mesa, né? Para recebermos o alimento sólido, o maná celestial, que é a palavra. Coisa muito rara nos dias de hoje. Então vamos lá em Mateus capítulo 6, versículo 27 em diante. E este é o 21º culto sobre o Sermão do Monte. O 21º culto que o pastor prega sobre o Sermão do Monte. Então Jesus disse assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo traga discernimento ao nosso espírito sobre esta palavra. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós, meu Deus, reunidos no Teu santuário, em Teu nome. Já ministramos louvores ao Senhor, já adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade, já nos regozijamos no nosso espírito, e agora ativamos a mente de Cristo na Tua igreja, ativamos a mente de Cristo no Teu povo, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos aprender do Senhor, para que o Teu Espírito nos ensine as coisas profundas dos céus, aquilo que é fundamental para o nosso viver diário, aquilo que nos habilita a viver a nossa vida como sal da terra e como luz do mundo, a manifestar em todos os nossos dias a Tua glória, a vivermos como mais do que vencedores. Então fala ao Teu povo, fala à Tua igreja santa, amada, dá-me a inspiração, meu Deus, e a capacidade de proclamar a Tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, e que tudo que for proclamado deste altar, que seja para o engrandecimento espiritual, para a maturidade espiritual do Teu povo, e para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, Igreja Santa de Jesus, dando sequência a esta série de pensamentos que o pastor tem trazido à igreja sobre o Sermão do Monte, hoje já é o 21º culto, são 21 mensagens. Nós já estamos há 21 horas falando sobre o Sermão do Monte. E aqui, mais uma vez, nós estamos vendo Jesus fazendo um contraste entre nós que somos filhos de Deus com a erva do campo. Você vê que o Senhor está mostrando aqui que se Deus cuida da erva do campo de uma forma tão extraordinária, a erva do campo, que hoje está ali bonita, maravilhosa, e amanhã é arrancada pelos homens, é lançada no forno, como os antigos faziam.
Eles arrancavam as ervas do campo, os lírios do campo, e jogavam no forno, e servia de combustível, né? Para aquecer o forno e assar o pão. Então ele disse, olha, se Deus cuida de uma maneira tão fantástica, tão extraordinária das ervas do campo, que hoje é lançada no forno, né, para assar o pão e depois jogada fora, de quanto maior cuidado não terá Deus para com vocês que são filhos e que foram destinados por Ele para a glória eterna, para a vida eterna? Essa é a pergunta que Jesus faz. Então, a grande dificuldade que eu tenho visto, meus irmãos, é que a maioria do povo de Deus, a maioria dos cristãos, eles ainda não se deram conta daquilo que eles são como filhos do Deus Todo-Poderoso. As pessoas ainda não se deram conta disso aqui. Elas ainda não conseguiram entender que todas as promessas de Deus, que todos os propósitos de Deus que estão aqui na Sagrada Escritura, são dirigidos única e exclusivamente para nós que somos filhos. Todos os propósitos de Deus, meus irmãos, todos os desígnios de Deus, todas as promessas de Deus foram feitas única e exclusivamente para nós. Olha como nós somos pessoas especiais para Deus. Então, no momento que um filho de Deus compreende verdadeiramente isso aqui, olha, ele não vai mais viver a sua vida ansioso, inquieto, preocupado, né, com as necessidades do dia a dia da vida, sabe? Que é o que Jesus está falando aqui, né? Você vê que no versículo 25 ele começou: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que a veste? Por isso que eu vou repetir o que eu falei aqui quarta-feira à noite. A fé cristã é uma fé que tem que ser vivida com inteligência, porque aí a inteligência vai fazer você raciocinar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Não de acordo com o que o mundo diz, não de acordo com o que falsos pastores dizem, não de acordo com o que as heresias destruidoras dizem, não de acordo com as vãs filosofias, não de acordo com o humanismo, nem com a psicologia, mas de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus. Por exemplo, abra no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2. Olha o que diz a palavra. Está falando com você, está falando comigo. Então o Senhor diz assim: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha, essas águas, esses rios, esse fogo, simboliza o quê? Todas as lutas que nós enfrentamos na vida, todos os problemas que todos nós temos. Quem é que não tem problema aqui? O Senhor disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Então ele disse: olha, na hora que você enfrentar os teus problemas, na hora que você enfrentar as tuas lutas, você não vai ser vencido pelos problemas, você não vai ser derrotado, sabe? Porque eu sou contigo. Diga: Deus é comigo. Fala para o irmão aí: Deus é contigo, meu irmão. Em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Olha como é importante viver uma fé com inteligência, né? Para que a inteligência nos faça raciocinar de acordo com o que Deus diz. Então, no versículo 20, o Senhor diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco alguns momentos da tua vida. Não, eis que eu estou convosco todos os dias, até o dia que você cortar o cabelo, mulher. Aí Deus diz: não fico mais. Não tem isso aqui na Bíblia, né? Até o dia que ouvir uma música popular brasileira e Deus fica zangado e diz: não fico mais com você. Não, isso é coisa de fanatismo religioso. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você vê, olha, quando você crer firmemente, meus irmãos, nessas verdades aqui, olha, você passa a enfrentar a tua vida nesta terra com outra atitude. Você tem uma outra atitude, se você crer verdadeiramente nisso que está aqui escrito. Por exemplo, aqui no Salmo
27, tem algo importante. Salmo 27, versículo 1 em diante. Olha o que o salmista diz aqui: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quer dizer que ele não tinha medo de nada nem de ninguém. Olha, era exatamente desta forma que aqueles grandes heróis da fé, que estão lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, viviam. Eles tinham absoluta certeza que Deus era com eles. Eles tinham absoluta convicção de que os propósitos de Deus seriam cumpridos na vida deles. Era assim que eles viviam. Veja o exemplo de José, um dos patriarcas. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. José foi para um outro país, foi para o Egito, ficou lá na casa de Potifar, foi vítima de uma calúnia da mulher de Potifar. O homem foi lançado dentro de uma prisão, ficou preso injustamente. Imagine o drama desse homem. Foi vendido pelos próprios irmãos, por inveja de José. Vamos se desfazer do nosso irmão. Esse nosso irmão aí está querendo ser mais do que a gente. Ele diz que Deus fala com ele. Ele diz que Deus mostra coisa para eles. Vamos acabar logo com a vida desse irmão. Não acabaram com a vida dele porque Deus não permitiu, né? Usou um dos irmãos. Não vamos matar o nosso irmão, não. Não vamos ficar com essa culpa na consciência o resto dos nossos dias. Vamos vendê-lo como escravo. Foi vendido como escravo. Foi para um outro país. Quando tudo parecia estar indo bem com ele, vem a mulher de Potifar, lança uma calúnia. José é jogado dentro de uma prisão, dentro de um cárcere. Você conhece a história. Irmãos, em nenhum momento José murmurou contra Deus. Em nenhum momento José não reclamou de Deus. Por quê, pastor? Por que ele não murmurou? Por que ele não reclamou? Porque José sabia que nada daquilo que estava acontecendo era a revelia de Deus. Ele tinha absoluta certeza. José tinha certeza que tudo aquilo ali tinha um propósito divino. Tinha um propósito de Deus. Como é importante você saber disso, viu? Saiba disso. Tudo que acontece na tua vida tem um propósito de Deus. Nada acontece à revelia de Deus. Nada. Absolutamente nada. Viu? Como é importante você ter consciência disso. Eu tive uma época da minha vida quando Deus me tirou da seita universal, que eu dizia: Deus, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Como é que é possível? Como é que Deus permitiu que eu ficasse quase 15 anos enganado? Como é que Deus me fez perder tanto tempo? Sabe? E eu ficava com essas perguntas, não tinha resposta. Olha, quase que eu vou para o fundo do poço. Aliás, quase não, fui. Eu fui para o fundo do poço. Foi quando veio a revelação da graça de Deus. E aí eu fui compreender que tudo aquilo estava dentro dos desígnios de Deus. Assim como Paulo, Deus permitiu que ele ficasse muitos anos no seio do farisaísmo, e depois Deus o tira, e Paulo passou a ser o homem que mais entendia de farisaísmo. Deus permitiu que eu ficasse tantos anos, sabe, lá nas entranhas da iniquidade, nas entranhas, sabe, da grande meretriz e suas filhas meretrizes, para que eu pudesse depois pregar acerca deles. Então tudo tem um propósito de Deus. Então José se tornou governador do Egito. Houve uma época que houve uma grande fome que se espalhou pela terra inteira, e como ele era o governador do Egito, ele acolheu toda a sua família, que não morreu de fome por causa disso. Sabe o que é que José falou? Abra em Gênesis. Vamos lá. Gênesis capítulo 45, versículo 4. Depois leia a história inteira em casa, que é lindo, viu? Você vai ver como é que depois de muitos anos ele se reencontra com os irmãos. Os irmãos não sabiam que ele era o governador do Egito, né? Foi uma grande surpresa para todo mundo. Ele, de uma maneira sábia, conseguiu fazer com que toda a família viesse, inclusive o pai. Aí chegou a hora que ele se revela aos irmãos, né? E diz assim: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se,
Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Você vê? Ele disse: olha, não fiquem tristes, fiquem tranquilo. Ele disse: hoje eu tenho consciência, não foram vocês que me enviaram. Na verdade, tinha a mão de Deus nessa história aí. Tinha um propósito de Deus. Irmãos, Deus sabe tudo a nosso respeito. Deus se preocupa com as coisas mais insignificantes da nossa vida. Creia, por favor, nisso. Porque quando nós cremos dessa forma, olha, não tem como você viver preocupado. Não tem como você viver dominado pelas ansiedades. Não tem como você viver vencido, sabe, pelas inquietações da vida. Olha, a maioria das pessoas hoje vive assim, dominado pela ansiedade. Hoje o que mais se vende no mundo são os ansiolíticos. Todo mundo nervoso, todo mundo preocupado, e a depressão, e a síndrome do pânico, e gente com os nervos de frangalho, e gente que se suicida, e gente que não quer mais viver, e gente que vive num desespero total. Uma pessoa de Deus não pode ser dessa maneira aqui. No Salmo 46, versículo 1 em diante, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ele disse: eu não temo nada. Pode o mundo virar de cabeça para baixo, pode estourar a guerra, pode dizer que os índices de violência estão aí cada dia pior. Problema deles. Eu estou debaixo da proteção de Deus. Você está debaixo da proteção de Deus. No versículo 7, ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Olha, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem está conosco, irmãos, é o Senhor dos exércitos, é o Deus de Jacó. Não é um vidrinho de óleo, não é uma rosa para colocar dentro do bolso e dizer que vai proteger do mal, não é um copo com água que coloca defronte de uma televisão. Não, isso é paganismo, isso é misticismo, isso é idolatria. Se critica tanto os católicos, né? Porque o católico é idólatra, porque a idolatria, olha, o que tem de gente aí de Bíblia debaixo do braço, dizendo eu sou crente, e tão idólatra quanto os católicos. A diferença é que o católico direciona a fé para um ídolo, uma imagem, e as pessoas estão direcionando para objeto, para coisa. É a mesma coisa, é idolatria. Idolatria é quando você direciona a tua fé para qualquer objeto ou coisa que não seja Deus. Isso aqui é idolatria. E a idolatria perversa está aí tomando conta de tudo. Versículo 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Versículo 9: ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Quer dizer que Deus controla tudo, Deus pode tudo. O poder de Deus não tem limites. E tem mais uma coisa: é esse poder que está operando em favor da tua vida. Olha, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 19, deixa eu mostrar rapidamente. Abre lá. Epístola de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 19. Paulo diz: e qual a suprema grandeza
do seu poder para com os que cremos. Quer dizer que a suprema grandeza do seu poder se manifesta na vida de quem? Dos que creem. Na vida dos seus filhos. Aqui em Efésios capítulo 3, versículo 20, ele diz mais. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera no pastor da igreja. Que é o poderosão, o santão. Não. Conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, olha, o mesmo poder que opera na minha vida, opera na tua vida. Viu? Não caia nessa aí de começar a ver pastor como se fosse um semideus. Não, o pastor é o todo-poderoso, porque tem uns indivíduos aí que manipulam as pessoas dessa maneira. Querem se mostrar como se o poder tivesse apenas neles. Viu? Não, o poder de Deus opera em nós. Em todos nós, sem exceção. Então veja, à luz dessas verdades sagradas, eu pergunto para a igreja: não se torna realmente ridícula toda e qualquer preocupação? À luz dessa verdade aqui, se você crê verdadeiramente nisso, você não diz: puxa vida, é realmente ridículo eu ficar preocupado com qualquer necessidade da minha vida. Se eu creio nisso, se eu acredito nisso, se eu creio que Deus está no poder de todas as coisas, no controle, né? Que o poder de Deus não tem limites, que nada acontece à revelia de Deus, por que eu vou ficar preocupado com qualquer que seja nessa terra? Se torna ridículo, que é o que Jesus estava censurando. Então, Mateus capítulo 6, versículo 30, ele diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Agora perceba que logo na sequência, no versículo 31, Jesus diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, beberemos, ou com que nos vestiremos. Quando ele disse portanto, ele estava dizendo: diante do que eu expus, à luz dessas verdades, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. É isso que ele disse aqui. Por isso que ele disse portanto, ou seja, à luz de tudo que eu já mostrei, à luz de tudo que eu já explanei, não ande inquieto com essas coisas. Versículo 32. Porque os gentios, os pagãos, os ímpios, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, neste versículo aqui, Jesus está dizendo que o cristão, o crente que anda ansioso, que anda preocupado a respeito do alimento, a respeito do que beber, a respeito do que vestir, a respeito da própria vida desse mundo, ele disse: olha, está vivendo da mesma maneira que vivem os ímpios lá fora, está vivendo da mesma forma que vivem os pagãos. Olha, isso é uma coisa terrível, porque os ímpios, meus irmãos, eles não conhecem Deus, eles não sabem nada de Deus, eles estão aí fora mergulhados nas trevas. Então, quem vive como os ímpios está sempre preocupado com alguma coisa. E como é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar o colégio dos meus filhos? Ai, como é que eu vou fazer isso? Ai, como é que eu vou fazer aquilo? Quem vive como ímpio está sempre falando de bens materiais, está sempre falando sobre vantagens financeiras, muito preocupados com o futuro, preocupado de ter casa própria, preocupado com a aposentadoria, preocupado de garantir uma herança para os filhos, preocupado em vestir roupas de grife. Esse é que é o problema. E vou dizer uma coisa: se você for um bom observador, você vai perceber que são exatamente essas coisas que têm tornado as pessoas felizes ou infelizes. Já reparou? As pessoas são felizes ou infelizes de acordo com isso.
Isso é terrível, irmãos. Por isso que as pessoas não param de falar, não param de pensar sobre elas. Este é o grande drama. E aí existem algumas indagações que todos nós devemos fazer a nós mesmos. Por exemplo, você tem que perguntar para você mesmo: quando eu enfrento, por exemplo, uma crise financeira, e de repente no meio daquela crise parece que vai haver dificuldades sobre alimento, sobre o vestuário, sobre o que beber, sobre o que vestir, como é que eu enfrento uma situação desta? Como é que eu enfrento uma crise financeira? A minha reação é semelhante à de um ímpio? Que às vezes o teu vizinho ímpio, incrédulo, enfrenta uma crise financeira, você vê como é que ele reage, né? Entra em desespero e perde a paciência. E tem gente que bebe, e tem gente que diz palavrão, e tem gente que parece que o mundo vai acabar, e murmura, e blasfema. Como é a tua reação quando você enfrenta situações adversas na vida? Como é que você enfrenta a perda de um emprego? Como é que você reage diante de uma doença, diante de uma enfermidade, diante da perda de um ente querido? Como é a tua reação? Porque, olha, irmãos, tem que haver uma diferença entre nós e os incrédulos. Tem que haver. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 47, Jesus disse assim: não faz os gentios também o mesmo? Eles falam, qual é a diferença que tem entre vocês e eles? Eles fazem a mesma coisa, eles reagem da mesma maneira. Quer dizer que as nossas atitudes, as nossas reações diante dos problemas da vida tem que ser completamente diferente dos gentios, tem que ser completamente diferente dos incrédulos. Não pode ser a mesma coisa. Não pode. Você tem Deus, você conhece Deus, eles não. Amém? Pastor, como é que eu reajo, pastor, diante de uma crise financeira? A perda do emprego. Sabe como é que você reage? Como aquela pessoa que crê em Deus. Perde o emprego, glória a Deus. Você está dando glória a Deus porque perdeu o emprego? A Bíblia diz em tudo da graça. Mas era para você ficar aflito. Não. Deus vai abrir uma porta melhor para mim. Tem coisa melhor lá na frente. Em nome de Jesus. Está escrito, eu creio. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas rapaz, de repente você vai passar necessidade. Eu? Deus está no controle da minha vida. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as alimenta. Será que Ele não vai alimentar você? Que vale muito mais do que as aves do céu. Não foi esse o argumento que Jesus usou aqui? Que nós já vimos nos cultos passados? Né? Bom, aqui no final do versículo 32, o Senhor diz assim: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, Deus sabe tudo a nosso respeito. Nada pode acontecer fora da vontade de Deus. Olha, vou dizer até uma coisa para você. Deus sabe de tudo, até melhor do que você mesmo. Deus sabe de tudo na tua vida, melhor do que você mesmo. Entendeu? Porque Ele sabe de coisas que você nem sabe. E Deus já sabe. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, o Espírito Santo diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Quer dizer que é absolutamente impossível você estar em algum lugar que Deus não tenha conhecimento. É impossível que haja qualquer coisa, sabe, no mais profundo do teu coração, que Deus já não conheça. É isso que Ele está dizendo aqui. Olha, Deus vê quando você está doente, Deus vê quando você está sofrendo solidão, Deus vê quando você está triste, Deus vê quando você está enfrentando dívidas, Deus vê quando você está sendo vítima de uma injustiça. Deus sabe de tudo. Diga, Deus sabe de tudo. Tudo, absolutamente tudo. Nada fica oculto aos olhos de Deus.
Nada pode escapar a esta onisciência de Deus. Deus sabe de tudo a nosso respeito, irmãos. E por isso que Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. Deus sabe o que você precisa hoje. Deus sabe o que você vai precisar amanhã. Deus sabe o que você vai precisar daqui a 10 anos. Deus já sabe de tudo. Então para que se preocupar? Então para que viver ansioso, inquieto, né? Volte lá em Mateus 6, versículo 33. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós já vimos aqui em detalhes na quarta-feira. Você lembra? Quarta-feira à noite. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É o nosso relacionamento com Deus. É você conhecer Deus como Deus quer ser conhecido. Não é conhecer esse Deus que os homens que não têm Deus têm apresentado. Um Deus mau, um Deus déspota, um Deus nervoso, sabe? Um Deus desmancha prazeres. Esse é o Deus que tem sido apresentado. Diz assim: se você for à praia, Deus se zanga. Porque Deus não gosta de praia. Que história é essa aí? Não, se você usar uma bermuda, Deus sai correndo. Se ouvir uma música do Roberto Carlos, olha, Deus fica no trono pulando. Ai, estou nervoso. Vou tirar o Espírito Santo. Que história é essa? Não é conhecer esse Deus aí, não. Um Deus que diz que para um filho receber alguma coisa dele, tem que fazer jejum, tem que ficar horas sem comer, sem beber água, muita dor de estômago, muita dor de cabeça, e Deus, não quero mais, ainda é pouco, 3 dias só é muito pouco, mais jejum, mais sofrimento, senão eu não dou. Isso não é o Deus da Bíblia, meu irmão. Verdadeiramente não é o Deus da Bíblia, que diz que tem que fazer uma corrente para mandar o encosto embora. E o que é que Jesus fez na cruz, finalmente? Deu viagem perdida? Não conseguiu cumprir tudo que tinha que ser cumprido? Cumpriu. Ele disse: está consumado. Esse Deus que diz que para ele atender uma necessidade de um filho, tem que dar todo o dinheiro e voltar a pé para casa? Isso não é Deus de nada. O Deus da Bíblia é outro. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é também você conhecer Deus como Deus quer ser conhecido. É você crescer na graça. É a nossa vida de oração. É a frequência aos cultos da igreja. Não deixemos de congregar. É o praticar a palavra, colocar a palavra em prática. Mas ele disse: buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é a sua justiça? É viver uma vida de santidade, é viver uma vida de retidão, né? Não é santidade de fanatismo, não é santidade de roupa, de unha que não pinta, de batom que não usa, não. Isso aí não tem nada a ver com santidade, isso aí tem a ver com fanatismo religioso. Me mostre aqui na Bíblia, alguma vez, o Senhor Jesus Cristo recriminando as mulheres por usarem maquiagem. Me mostra aqui. Uma única vez, umazinha só. Me mostra aqui na Bíblia Deus proibindo as mulheres de se ataviarem, de se vestirem bem, de usarem uma joia, um colar, um brinco, né? Porque aí fora diz assim: não, a mulher de Deus não pode usar essas coisas, tem que ser simples como as pombas. Jesus disse: sejam simples como as pombas. Jesus falou isso para os apóstolos, não falou para nenhuma mulher, falou com os homens. Quando mandou que eles fossem fazer a obra de evangelização, ele disse: olha, cuidado, vocês vão enfrentar paradas duras pela frente, portanto, sejam simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Sabe? Falou isso com mulher nenhuma. Então, a santidade de Deus, que é buscar a justiça, sabe? É você ser uma pessoa íntegra, honesta, uma pessoa de palavra, uma pessoa que não fica com palavrão para cá, palavrão para acolá, uma pessoa que não deseja o mal ao próximo, uma pessoa que compra e paga,
não fica passando os outros para trás, não fica puxando o tapete de um, tá puxando o tapete de outro. Ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser um bom crente. Isso é que é a santidade. Não é roupa, não. Né? O cristão não se identifica pela roupa. Quem era identificado pela roupa eram os fariseus. O cristão tem que ser identificado pelo caráter de Deus que está na vida dele. Você começa a olhar para a pessoa, vê as atitudes, vê a maneira de pensar, vê o procedimento, você diz, opa, tem alguma coisa diferente com essa pessoa aí. Quando você vai averiguar, puxa vida, é um cristão, é um filho de Deus. Não é pela roupa. Tem nada a ver com roupa. Hoje é assim, lá vem uma crente. Como é que você sabe que é crente? Pela roupa. Ué, em roupa diz que a pessoa é crente? Deus que me livre. Né? Então buscar a sua justiça é você ser santo em todo o teu procedimento. Amém? E vou dizer uma coisa, irmãos. Quanto mais nós buscamos o reino de Deus e a justiça de Deus, menos nós vamos nos preocupar com as coisas desta vida. Menos você vai se preocupar com as coisas desta vida, viu? Abra em 1 de Reis, por favor. 1 de Reis, capítulo 3. Olha que exemplo lindo. O exemplo de Salomão. 1 de Reis, capítulo 3, versículo 5 em diante. Encontraram ou estou indo muito rápido? Pode procurar. Ok? Não, capítulo 3, versículo 5 em diante. Vou ler. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhes esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo muito dinheiro, muitos deputados federais, estaduais, dá condições de eu eleger vereador, tal. Foi isso que Salomão pediu? Que vergonha, né? A igreja hoje, né? Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Aleluia. Que coisa, hein? Imagina hoje, hein? Da maneira que o povo de Deus é ensinado aí fora. Deus aparecesse para alguém e dissesse: pede o que você quiser. Senhor, eu quero que a minha empresa seja maior aqui do estado. Senhor, eu quero que o Senhor me coloque como diretor do banco. Senhor, que eu tenha muito dinheiro, muita riqueza. Não é isso que se ensina toda hora e todo instante? Você não vê o povo de Deus, coitadinho, aí fora, correndo desesperadamente em busca de bens materiais, né? Olha a diferença. Salomão disse: não, eu quero sabedoria,
Eu quero ter um coração sábio, eu quero ter inteligência divina, para que eu saiba discernir entre o bem e o mal. O povo de Deus não sabe discernir entre o bem e o mal. Por isso que hoje é uma esculhambação. Perdoe-me a expressão chula, uma esculhambação. Porque ninguém sabe discernir o que é certo e o que é errado. Hoje diz que tudo é de Deus. Hoje qualquer indivíduo que se arvore no direito de ser pastor, colocar um paletó, uma gravatinha, uma Bíblia, né? Aluga um prédiozinho e bota o nome lá na frente, Igreja Evangélica, Jesus não está aqui. No outro dia tem seguidores. Não é de Deus, mas lá tem Bíblia, lá fala de Jesus. Alguém estava falando comigo e contando, né? Frequenta um lugar aí e essas coisas estranhas acontecem toda hora, né? Diz que cai todo mundo no chão. Mas a irmã contou para mim assim: chegou uma pessoa para pregar, aí subiu no altar. Aí quando chegou no altar, que botou a mão na Bíblia, caiu de costa, bufo no chão. Hã? Devia estar sem café. Bufo. Diz que depois a pessoa ficou, abra aí em Mateus, depois de Gênesis. Não, Gênesis não. Desculpa, viu? É que eu estou meio desorientado. A unção. Que pouca vergonha isso, hein, meu irmão? Olha, isso está estabelecido aí em tudo quanto é lugar. Viu? Só não vê quem não quer enxergar, irmãos. Isso é terrível. Viu? O povo de Deus não sabe discernir entre o bem e o mal. Diz que tudo é de Deus, é a lei do vale tudo. Virou a lei do vale tudo. Só que não pode ser a lei do vale tudo, né? Por isso que a igreja tem sido tão infamada. Por isso que não se respeita a igreja evangélica no nosso país, né? Não se respeita. Quando fala que é crente, todo mundo fica zombando. Porque o sinônimo de crente é de gente doido, alienado, que não sabe de nada, sabe, de fanático religioso, gente que cai no chão, gente que come rosa, gente que enche a cabeça de sal grosso. Isso é os crentes. Mas é assim ou não é assim? Infelizmente é. Infelizmente é. Volte lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Agora ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Agora, Jesus aqui, meu irmão, ele dá mais um passo adiante nos seus ensinamentos. Até aqui, Jesus vinha tratando de todos os problemas que afligem a nossa vida, sabe, de uma maneira mais presente, de uma maneira mais imediata. Só que agora, Jesus começa a abordar também o futuro. Então, o objetivo do Senhor Jesus Cristo era aplicar esses ensinamentos que ele vinha transmitindo à totalidade da nossa vida, desde o dia do teu nascimento até o dia da tua morte. Esse era o objetivo. Porque às vezes, você consegue fazer com que uma pessoa não se preocupe com hoje. Às vezes a pessoa está cheia de problemas e preocupada, e você vai lá dar uma palavra, você diz, não, confia em Deus, vai ter uma saída, Deus vai fazer. Aí a pessoa até se convence. Mas de repente ela retruca e diz, não, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que vai ter uma saída, eu creio nisso, mas a minha preocupação é com o meu futuro. Eu não estou preocupado com agora, eu estou preocupado com amanhã, eu estou preocupado com o futuro, o que vai ser do meu amanhã. E quando eu tiver velho, e quando eu chegar na idade da velhice, Jesus disse, não fiquem preocupados com o futuro, o amanhã trará os seus próprios cuidados. Irmãos, se preocupar com o futuro é uma coisa completamente fútil e inútil. Olha, se preocupar com o futuro é pura perda de energia. Por quê? Porque mais que você se preocupe com o futuro, o teu futuro pertence a Deus, não pertence a você. Então adianta você ficar se preocupado com o futuro? Não adianta, pertence a Deus. E o pior é que a preocupação com o futuro
diminui a tua eficiência no dia de hoje. Quanto mais você se preocupa com o futuro, menos eficiente você se torna hoje. Então eu quero dizer para você o seguinte: olha, se você quer viver a tua vida sem ser esmagado pelo estresse, se você quer viver a tua vida sem perder a tua saúde, sem perder o controle dos teus nervos, sabe? Sem viver doenças chorando, porque olha, as preocupações, as inquietações da vida são responsáveis pela maioria das doenças que as pessoas têm, você sabia? A maioria das doenças são de origens psíquicas, psicossomáticas. Uma pessoa extremamente preocupada começa a entrar em estresse, começa a ter úlcera nervosa, gastrite, infarto, derrame, sabe? Os nervos em frangalhos. Olha, tudo quanto é doença vem dessas coisas aí. Então, quer viver a tua vida sem ser esmagado por essas coisas? Qual é a fórmula, pastor Carlos Magno? Não transporte com você nem o teu ontem, nem o teu amanhã. Viva para o dia de hoje. Viva para o teu hoje. Olha, a experiência tem mostrado, meus irmãos, que as pessoas mais bem-sucedidas na vida são aquelas pessoas que têm esta capacidade de esquecer o passado e não se preocupar com o futuro, mas viver o hoje. A pessoa pode ter cometido equívocos no passado, ela pode ter cometido os seus erros, mas ela não fica remoendo o passado. A pior coisa do mundo é você ficar remoendo o passado. Ela não fica dizendo: ai meu Deus, para que eu fui fazer uma coisa dessa? Onde é que eu estava com a cabeça que tomei aquela decisão? Não. Não fica chorando sobre o leite derramado. Ela vai em frente. Ela diz: eu não quero saber, já aconteceu, já errei, já falhei, já tomei decisão errada, não tem mais conserto. Eu vou olhar daqui para frente, eu vou viver o meu hoje. Essas são as pessoas mais bem-sucedidas. Eu conheço gente que não vai para frente porque está remoendo algo que aconteceu há 20 anos atrás. Sabe? Mas eu errei muito. Olha, há 20 anos atrás eu tomei uma decisão errada. Se eu pudesse voltar. Não vai voltar. Olha, tu já perdeu 20 anos remoendo isso, rapaz. Chorando sobre o leite derramado. Já derramou, não tem mais jeito. Esquece. Toma a atitude correta agora. Viva o teu hoje. Paulo falou uma coisa tremenda a respeito dessa totalidade do nosso futuro. Em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10, versículo 13. Olha o que ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quer dizer, não pode vir nenhuma tribulação à nossa vida para a qual Deus não possa prover um meio de escape. Deus não possa prover uma saída. Irmão, sempre Deus vai prover saída para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pastor Carlos, quer dizer então que o cristão, o crente em Jesus, ele não deve guardar, por exemplo, um dinheirinho na poupança, né? Como uma prevenção para algum imprevisto que aconteça lá na frente, para alguma necessidade extra que aconteça no seu amanhã. Pastor, quer dizer então que não é correto eu ter um seguro de vida, eu fazer um seguro para o meu automóvel, não devo me preocupar com essas coisas? Não. Você pode e deve fazer isso. Eu disse aqui quarta-feira, é normal nós termos uma preocupação natural, né? Aquela coisa que não passa dos limites. Se você tem condições financeiras de fazer um seguro para o teu carro, faça. É uma beleza. É uma coisa inteligente. Se tem condições, faça. Porque hoje você bate o teu carro, qualquer coisinha, uma fortuna. Se tiver um segurozinho, olha, você fica tranquilão, despreocupado. Agora, o que Jesus está condenando aqui
é aquela preocupação excessiva, é aquela coisa que domina a pessoa, é aquela ansiedade que tira o sono, não deixa a pessoa dormir de noite, é aquela ansiedade que faz a pessoa perder o controle, sabe, dos seus próprios nervos. Jesus não está condenando aqui, né, a pessoa que guarda alguma economia na poupança, não, ele não está condenando isso aqui. Ele não está condenando a pessoa que vai lá e faz um seguro do seu automóvel. Não, ele tá condenando a pessoa que fica preocupada, a pessoa que fica obcecada com essas coisas. É isso que ele está condenando aqui. Sabe? Você ficar obcecado. Sabe? Você fazer daquilo ali a coisa mais importante. Se você pode fazer um seguro, faça. Se não pode, você diz azeite, for ficar tranquilão do mesmo jeito. Da mesma maneira, porque tem gente assim, ai meu Deus, venceu o seguro do meu carro, não estou podendo renovar, ai que desgraça de vida, ai como é que vai ser, ai amanhã se eu bater acabou minha vida, ai, gente, e Deus, onde é que está nessa história? Onde é que Deus está? Quer dizer que, você está compreendendo? Se dá eu tenho, se não dá, estou tranquilo do mesmo jeito. Estou tranquilo da mesma forma, né? Tenho condições de guardar umas economiazinhas? Beleza. E é bom que faça isso mesmo. A pessoa inteligente faz isso. Ela não gasta tudo que ganha. Ela reserva alguma coisa, né? Tá sobrando, dá para guardar. Mas se não der, estou tranquilo do mesmo jeito. Pastor, e se houver uma emergência e não tiver nada guardado? Eu tenho um Deus que há de prover todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Eu creio nisto. Eu acredito nisto. Eu creio obstinadamente nessas verdades. Diga graças a Deus. Pastor Carlos, e quando um crente em Jesus Cristo chega a passar necessidade, às vezes a pessoa fica numa situação até de mendigar o pão nosso de cada dia. Uma vida assim não está anulando as promessas de Deus? Isso não prova que as promessas de Deus foram anuladas? Não, absolutamente não. Isso prova que esse crente, que esse cristão que está vivendo dessa forma, não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é a prova de que aquela pessoa não está vivendo uma vida de comunhão com Deus, não está vivendo uma vida reta aos olhos de Deus, não está vivendo uma vida de santidade. Por isso está daquela maneira. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Porque todos nós enfrentamos problemas. Isso é quando a coisa passa do limite. Por exemplo, uma pessoa está dentro da igreja, que é crente, e diz: estou há 4 anos desempregado. Tem alguma coisa errada aí, meu querido. Peraí, como é que pode isso aí? Tem alguma coisinha errada aí que Deus não está abrindo porta para você. Que história é essa aí? Entendeu? Tem alguma coisa errada. Não é aquela necessidade que todos nós passamos, né? Momentaneamente, vem uma, vem outra, vai embora uma, lá vem outra, porque no mundo tereis aflições, tá? Para ter cuidado, para não ver a pessoa passar uma dificuldadezinha e já dizer: está em pecado, está fazendo. Não, não é assim. É aquela coisa que você diz: peraí, não é possível, isso é uma coisa normal, isso aí já passou de todos os limites, não é possível, tá certo? É nesse aspecto aí, para não haver exageros, né? Eu vou dar 2 exemplos rapidamente. Vamos lá no Velho Testamento, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz aqui, olha que exemplo. Diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Por quê? Cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra,
até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Por que eles ficaram numa situação desta? Porque fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Fizeram o que era errado, sabe? Aí entraram na disciplina de Deus. Se você começa a viver uma vida de erros, se você começa a fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus, sabe? Olha, vem disciplina de Deus para a tua vida. E aí quando não se tem conhecimento, diz assim, é o diabo. É o diabo. Não, irmão, isso é o demônio que está agindo na tua vida. Isso é o Satanás. Que história de demônio e Satanás é esta? Não. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Abra em Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ô coisinha para me dar arrepio, ojeriza, provocar vômitos, ânsia de vômito. É quando eu ouço falar nesse tal de diabo e Satanás, sabe? Não porque o diabo, não porque o Satanás. Vai gostar do diabo lá no inferno, meu irmão. Poxa vida, colocar esse tal do diabo na cabeça do povo de Deus, que é uma coisa séria, você sabia? Na maioria das denominações, a estrela do espetáculo é o diabo. Nem parece culto a Deus, parece culto ao diabo. É verdade. O pastor fica uma hora, porque o diabo faz, porque o diabo acontece, porque o diabo está em teu redor, porque se você abrir uma brecha ele entra, porque vai voltar com mais 7, porque o primo do diabo, e a sogra do diabo, e o vizinho do diabo, e o demônio de cima, o demônio de baixo. Passa uma hora falando desse tal diabo. Não parece culto a Deus, parece culto ao diabo, né? Não, você está assim porque tem um demônio. Demônio? Que história é essa? Aquele que é de Deus, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. E o que é então, pastor? Leia aí. Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, o Senhor Jesus, né? Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aleluia. Quer dizer, começou a fazer coisa errada, Deus vai lá e fecha. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Pode jejuar, pode vigiliar, pode ficar 500.000 horas de joelho no chão, pode ficar ligando para os programas de rádio, bota a mão, meu nome aí no livro da oração, pode ficar fazendo romaria em tudo quanto é igreja, que tem crente que é assim. Não, um dia eu estava aí e passou a senhora, pastor, eu sou o pastor, sou. O senhor podia botar meu nome aí para os irmãos orarem? Eu estou passando tudo quanto é igreja, sabe, irmão? Porque minha vida é muito difícil, sabe? Passando de tudo quanto é igreja, pedindo para orar. Uma verdadeira mendicância espiritual. Por isso que uma das coisas que mais dá ibope no rádio, sabe o que é? É quando você coloca no programa assim: a partir de agora pode ligar para cá, que nós temos aqui o livro sagrado da oração. Olha, o telefone não para mais nunca na vida. Todo mundo quer colocar o nome no livro sagrado da oração, sabe? Não. É Deus que fecha a porta, é Deus que abre portas. Não é o diabo, é Deus. É a disciplina de Deus. Viu? Então, quando não se tem conhecimento, a pessoa está com porta fechada, tudo está dando errado, nada dá certo. Aí vai falar com o pastor diz: irmão, irmã, isso é o diabo na tua vida. Você tem que lutar contra ele. Aí a pessoa, coitadinha, não conhece Bíblia, né? Vai lutar contra alguém que já foi derrotado há 2.000 anos atrás. Não conserta a sua vida, não faz um autoexame, não procura ver onde é que ela está errada, não sabe nem que existe a disciplina de Deus e passa a vida inteira nesse rala-rala que o povo de Deus tem vivido aí fora.
Ou não é assim? Para terminar, Salmo 37, versículo 25. Como eu amo essas palavras de Davi. O salmista disse: fui moço, e já agora sou velho. Quer dizer que já havia passado toda uma vida, né? Ele só olha, fui moço, tive os meus 18 aninhos, né? Bonitão, fortão, né? Charmosão. Agora estou aqui um senhor de 90 anos, né? Corpo caído, já não tem mais aquele rosto bonito, cheio de rugas, pé de galinha, pé de galo, não sei de quem, não tem essas coisas, né? Deus que me livre, pé de galinha na cara. O rosto parece um maracujá de gaveta, todo enrugadinho, porque a vida é assim. Tudo nesse mundo, né, é corroído. Jesus disse: os tesouros dessa terra não ajuntem, porque a traça e a ferrugem corrói. O ladrão escava e rouba. Tudo nessa terra é assim. É corroído pelo tempo, né? Agora os tesouros celestiais são eternos, né? Então ele diz: fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A questão é: quem era esse justo que o salmista estava se referindo aqui? Ele jamais viu o justo desamparado. Eu jamais vi, em toda a minha existência. Quem é esse justo aqui? É aquele cristão, é aquele filho de Deus que busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É o que não fica ansioso, é o que não fica inquieto, é aquele que já entrou no descanso de Deus, é aquele que vive por fé na palavra, é aquele que não murmura, é aquele que não blasfema, é aquele que pode vir o que vier. Ele diz: pode vir quente que eu estou fervendo, não estou nem aí, entendeu? Tem até uma musiquinha, né? Estou nem aí, é assim mesmo, viu? Não mais a crise, não o problema, as dificuldades, estou nem aí, né? Porque é um Deus que cuida de mim, que cuida de mim, que cuida de mim. Sai até música. Sai um louvor, sai um corinho aí legal pra gente, viu? Esse é o justo, né? Esse é o justo. Agora, se ficar aí, ao invés de buscar o reino e a sua justiça, buscando corrente, cair pelo poder de Deus e buscar a solução dos problemas através de um copo com água na frente do rádio, e o missionáriozinho vai lá e diz: bote a mão aqui na televisão junto da minha. Aí o cara bota a mão, a câmera fecha, e um monte de gente fazendo papel de bobo, botando a mão na mão do missionário, a mão ungida, mais poderosa que a mão de Deus. Sabe? Vai ficar desamparado, irmão. Vai sofrer as pampas. E sabe o que é mais triste? Que chega uma hora que a pessoa se desilude até com Deus, abandona as fileiras da igreja e diz: não, prefiro ficar em casa mesmo. Deus não está funcionando mais, Deus não atende as minhas orações, Deus não olha para mim. Nós temos hoje no Brasil mais de 16 milhões de crentes desviados. Pessoas que já estiveram dentro das fileiras da igreja estão fora por causa dessas coisas. Você compreende? Então, esse é o justo, o que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Não é buscar padre inciso, não é buscar ajuda no Chiquinho ali, como é o nome daquela cidade ali que tem um Chiquinho? Candé. Com todo respeito, claro, né? A intimidade com o Chiquinho. Chico não vai te dar nada, entendeu? Quem pode te dar todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Porque Deus é quem cuida de mim, Deus é quem cuida de nós. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, bem forte, para a glória do nosso Deus. Deus bendito, Deus sobre todos,
Aleluia. Vamos ficar de pé. Fique de pé. Feche os teus olhos. Eleve o teu pensamento ao alto. Eleva o teu pensamento a Deus nesta hora.